Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo certinho com você que tá aí, ó, ligadinho junto com a gente nessa quinta-feira, dia 3 de junho de 2021. Que bom ter você aqui junto com a gente, né? 96.5, vidafm.com.br, app Vida Play. Tá começando o nosso debate de hoje e você pode ir lá nas redes sociais para você assistir ao programa. Instagram, Facebook e nosso canal no YouTube, @eutonavida. Se você não tem inscrição lá no nosso canal no YouTube, já faz a sua inscrição por lá, tá? Aproveita, clica no sininho para receber a notificação toda vez que o programa estiver ao vivo e também dá aquele joinha, compartilhe com mais pessoas para que possam assistir ao programa também. Vai lá no seu grupo no WhatsApp, manda para todo mundo lá para assistir ao debate de hoje que está no ar a partir de agora. Pode participar junto com a gente também no chat lá no YouTube, fazendo pergunta ou então dando a sua opinião sobre o tema de hoje. E claro, o WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. Ele tá se preparando aqui, pôr no foninho. Cláudio Apolinário, bom dia. Simone, sabe por que eu já começo mais tranquilo? Porque eu não preciso falar mais nada. Você já toca o debate, você já fala tudo. Eu só entro aqui pra fazer a mediação, mais nada. Legal. Mas que legal, muito bom ter vocês aqui conosco. Hoje iniciando mais um debate. Muito bom falarmos de um assunto muito interessante. Mas antes disso, eu só repetir aqui as mídias sociais então. YouTube, Facebook e o Instagram /EuToNaVida. Nós já estamos ao vivo, então eu quero que você já mande a sua mensagem para cá, participe conosco, se conecte conosco aí nas mídias sociais. Vai ser muito bom você participar conosco do debate de hoje. Hoje nós estamos tratando de um tema muito interessante no que diz respeito a sonhos. Opa, deixa eu já zerar meu áudio aqui. Então vamos lá, hoje nós estamos falando com relação a sonhos. É muito importante que você participe. Será que nos dias de hoje Deus ainda fala através de sonhos? Nós queremos saber a sua opinião. Se você já teve algum sonho, mande para cá. Qual foi o seu sonho? Se o sonho aconteceu, se o sonho não aconteceu. Porque sonho todos nós tivemos, né? Mas será que esse sonho veio de Deus? Porque tem várias características aí que podem acontecer, né? O sonho pode ter vindo de Deus, quer dizer, aqueles que acreditam que Deus ainda fala através de sonhos. Como pode ser aquele famoso sonho de barriga cheia, né? O camarada comeu lá uma feijoada caprichada, aí ele foi lá e sonhou, e ele falou, não, Deus falou comigo, né? Então a gente quer saber aí a sua opinião. Deus ainda pode se comunicar através de sonhos? Hoje teremos aqui a participação ao vivo do pastor Nicolas Borges, também do pastor Arthur Bittencourt, e no terceiro bloco teremos a participação do pastor Javan Ferreira. Muito bom dia, pastor Nicolas, satisfação tê-lo conosco. Olá, Cláudio, Arthur, prazer estar aqui mais uma vez, tratando a respeito desse assunto, que passa muitas vezes na imaginação das pessoas e falta uma abordagem bíblica para a gente ver o que realmente a Escritura diz a respeito desse assunto. Então é um prazer estar aqui tratando disso. Maravilha, vai ser muito bom o nosso debate. Pastor Arthur Bittencourt, satisfação tê-lo conosco aqui presencialmente, satisfação grande. Olá, pastor Cláudio Apolinário, querida equipe técnica da Rádio Vida, um beijo no coração. Querido Nicolas, a todos que nos ouvem e assistem pelas redes sociais, um prazerzaço retornar aqui ao estúdio da Rádio Vida e juntos laborarmos, refletirmos teologicamente sobre este assunto do sonho como um meio de comunicação divino para a transmissão de uma mensagem especial. Será que isso ainda é possível ocorrer em nossos dias, no século XXI? O que a cultura moderna fala a respeito disso? O que a Bíblia fala a respeito disso? O que a teologia fala a respeito disso? Eu acho que o debate vai girar em torno disso e vai ser muito bom a nossa reflexão. Maravilha, satisfação tê-lo conosco, que aliás, nem Salomão em toda a sua glória usou uma camisa como essa, né? Porque e nem uma jaqueta como essa. Eu já vi paletós, né? Com essa questão aqui no cotovelo ali e tal. Agora a camisa assim, ou então coisa na minha de esposa. Ou então na minha infância, né? Na sua infância. Ou então na minha infância, né? Quando a gente caía na escola, rasgava o joelho, aí colocava um remendozinho. Acho que é isso, acho que foi a vovó. Foi a vovó
avó fez. Mas acabou virando moda e uma moda muito bonita. Mas que legal. Então estamos Valeu. aqui para mais um debate. Participem conosco, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida. A sua participação, ela é muito importante para nós. Hoje aqui com os nossos convidados mascarados, né, que estão aqui hoje bem alinhados aqui com medo do Covid. Isso. Né, mas se Deus não guardar a casa, em vão vigiar os sentinelas. É verdade. Né? Mas estamos aqui firmes e fortes e hoje vamos debater esse assunto. Começa então com o pastor Arthur. Pastor Arthur, nos diga, Deus ainda pode se comunicar através de sonhos? 2 minutos para suas considerações iniciais. Ótimo. Eu vou me posicionar da seguinte forma. Creio que Deus ainda se manifeste com uma mensagem aos corações dos homens durante o sono. Então nós temos isto na Bíblia a granel, exemplos a granel, muitos exemplos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É claro que as ocorrências no Novo Testamento são menores, porém eu acredito que já são suficientes. E além do aspecto doutrinário, teológico e bíblico, nós também podemos aferir e atestar a afirmação pela qual eu me posiciono hoje aqui, pela experiência prática. Não é incomum ouvirmos irmãos dizerem que também tiveram sonhos de origem divina. Então nós vamos nos posicionar dessa forma. É claro que já de antemão é preciso informar que a fonte e a origem de um sonho pode ser tanto humana, quanto maligna, quanto divina. Então nós precisamos nos posicionar desta forma e, claro, precisamos dizer nas linhas introdutórias, pastor Cláudio, que os sonhos devem se submeter à autoridade da palavra escrita. Então não é uma coisa assim largada, solta e ao léu. É algo que deve ser medido. O sonho recebido deve ser medido pelas Escrituras. E ao longo do debate nós vamos ampliar aí as ideias, as reflexões e dar exemplos práticos dos contornos relacionados aos sonhos que Deus já deu aos homens, portanto fazendo a devida comunicação de uma mensagem dos céus para os homens. Maravilha. Pastor Nicolas também terá os mesmos 2 minutos para fazer a sua consideração inicial sobre o tema de hoje. Deus ainda pode se comunicar através de sonhos, pastor Nicolas? Bom, quando a gente fala desse assunto, é importante a gente lembrar que a questão central não é se Deus tem poder para fazer isso, porque todos nós sabemos que Deus tem poder para fazer aquilo que Ele quiser, desde que não contradiga o seu caráter santo, a sua justiça, enfim, os seus atributos. Mas a questão é saber se Deus escolheu ainda hoje se comunicar em sonhos com seus servos. É claro que ao longo do Antigo Testamento, em especial, nós vemos algumas passagens, não muitas, não são passagens em abundância, são passagens bem específicas, onde nós vemos os sonhos desempenhando um papel especial na comunicação de Deus com seus servos. Mas quando nós olhamos para a revelação do Novo Testamento, que nós precisamos entender que está num processo de evolução da revelação de Deus, ou seja, Deus está se revelando mais e mais e mais ao longo da Escritura, até chegar no ponto alto dessa revelação, que é o Senhor Jesus Cristo. Nesse ponto, o autor de Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nessas muitas vezes e de muitas maneiras, referindo-se aqui ao Antigo Testamento, nós poderíamos muito bem lembrar das ocasiões em que ocorreram sonhos, visões, sinais, meios que Deus usou para se comunicar com o seu povo quando a Escritura não havia sido finalizada ainda, quando o cânon bíblico não havia sido fechado. Porém, o versículo 2 de Hebreus continua. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E a grande temática do autor de Hebreus é mostrar que a revelação de Jesus, que o próprio Senhor Jesus é superior à antiga aliança, é superior aos tratos do Antigo Testamento. Então nós percebemos aqui que como crentes, nós temos um modo de Deus tratar ao longo da história muda. E no Novo Testamento nós percebemos que há uma mudança disso também. Deus tem modos particulares de se revelar ao longo da história. E agora que nós temos a Bíblia fechada, completa,
Pedro vai nos dizer que nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, baseado nas promessas de Deus. Então nós estamos agora num momento em que a revelação de Deus já está encerrada. Nós não temos mais necessidade de sonhos, de visões, de nada disso, porque tudo que nós precisamos está na Escritura. Maravilha. Então, opiniões iniciais dadas, o pastor Arthur Bittencourt defendendo a ideia de que Deus ainda fala através de sonhos, usou inclusive o a granel, né? Ou seja, Deus fala e fala muito através de sonhos, fez a menção aí de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, no Novo um pouco menos, mas ainda mostra, e mencionou as experiências práticas do dia a dia, ou seja, pessoas que dizem ter tido um sonho com origem divina. E o pastor Nicolas está defendendo a tese de que Deus pode, porque é poderoso, ele pode falar da forma que ele quiser, mas que ele não teria escolhido essa forma de se revelar a partir do Novo Testamento, colocando aí a questão de Jesus. Nós vamos então agora ouvir os áudios retirados da internet, o primeiro deles do pastor Richard Godoy e o segundo do reverendo Sérgio Lima, tratando sobre o assunto. Vamos ouvi-los. Deus fala conosco através de sonhos. E a Bíblia nos diz, por exemplo, no discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, ele diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então subentendemos que os últimos dias compreendem os dias da ascensão de Cristo. Nós temos um evento também que ocorre em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Então nós vemos que por meio de uma visão ou de um sonho, provavelmente, Paulo teve, a direção de que ele deveria pregar o evangelho na Europa e não na Ásia. Nós podemos falar, não, mas a Bíblia já nos orienta que nós temos que pregar o Evangelho. Sim, Paulo ele poderia conhecer as palavras de Jesus, mas ele não poderia saber aonde ele deveria pregar especificamente naquele tempo, se não fosse por uma condução pessoal do Espírito Santo. O mesmo acontece conosco, mas muitas vezes Deus quer trazer algo específico, e aí então ele vai trazer isso através de um sonho, de uma visão, de uma inspiração, de circunstâncias, para tornar pessoal e exclusivo aquilo que a gente conhece mediante a revelação geral das Escrituras. 96.5 Debate da vida. Deus fala necessariamente, obrigatoriamente, sistematicamente por sonhos e visões? Não. Eu tenho que lhes dizer, por responsabilidade, é muito difícil ouvir isso aqui. Crer nessas coisas é muito difícil. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer, numa simplicidade só. Porque eu creio em Jesus como a palavra encarnada, a forma como Deus nos falou. Hebreus diz que Deus falou de muitas maneiras, em sonhos, em visões, nos tempos que Ele quis, pelos profetas de muitas maneiras. Só que nos últimos tempos Ele nos falou pelo Filho. E quando o Filho falou tudo o que queria falar, quando ficou registrado todas as instruções de Jesus Cristo, fechou-se o cânon, fechou-se a Bíblia, e eu tenho aqui tudo e absolutamente tudo que eu preciso para viver. E isso aqui é muito mais do que qualquer tipo de experiência que eu venha a ter, pontual em algum lugar. Isso aqui é o que tem todas as instruções que eu preciso, que você precisa. Eu temo e lamento e me preocupo com a possibilidade de uma busca por experiências muito, muito extravagantes na vida de pessoas que a Bíblia está fechada nas suas casas. Viu? Bíblia aberta na casa de alguém, mas não aberta num salmo protetor, não aberta de uma maneira que ela fique lá achando por estar aberta vai fazer alguma coisa. Estou falando de olhar o que um salmo diz, de olhar o que o Evangelho diz, de me preocupar com a instrução que ela tem para mim, de olhar e querer encontrar Jesus Cristo nas Escrituras. Estou falando que essa é a autoridade que Jesus disse, é minha. Quem quiser me conhecer pelas Escrituras me conhecerá e viverá. E não dependerá de absolutamente mais nada além disso. Bom, então estão aí os áudios retirados da internet. O reverendo Sérgio Lima, ele fez uma colocação aqui bastante enfática, mencionando que Deus não fala sistematicamente através de sonhos e visões, e que o próprio Cristo é a palavra encarnada. E ele fez uma consideração final aí, mencionando o fato de se preocupar pela busca de experiências, mas com a Bíblia fechada em casa. Já o pastor Richard Godoy mencionou que sim, que Deus fala, mas que nos últimos, e aí citou o texto, nos últimos dias derramarei do meu espírito, jovens, visões, velhos sonhos.
sonharão, e que Deus pode trazer algo específico através dos sonhos. Ou seja, aquilo que é doutrina já estaria revelado, mas questões específicas Deus poderia sim falar através de sonhos. Qual que é a sua opinião? Nós queremos a sua participação através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010, e também através das nossas mídias sociais, /Eu Tô Na Vida, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida. Aliás, você entrando aí no YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Se você conhece algum irmão aí que tem tido sonhos, algum irmão aí que você sabe que é uma pessoa de Deus, manda ele conectar aqui com a gente. Se você conhece alguém que é descrente com relação aos sonhos, também mande participar com a gente. A opinião de vocês, ela é muito importante para nós, ok? Volto com os nossos convidados, agora começo com o pastor Nicolas e finalizo com o pastor Arthur, dando sequência aí no seu ponto de vista, inclusive considerando os áudios que nós compartilhamos aqui no programa. Pastor Nicolas, 4 minutos. Bom, como eu mencionei, nós precisamos levar em conta aquilo que Deus escolheu. Deus, na administração da história, poderia ter feito várias escolhas, mas ele escolheu aquilo que ele julgou ser o melhor, aquilo que ele julgou ser do seu agrado. E no momento que nós estamos da história, Deus escolheu não se revelar mais por meio de sonhos, porque, como eu disse, nós já temos a Bíblia fechada. Nós já temos a sã doutrina entregue. Nós já temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade nas páginas da Escritura. E se isso já não fosse suficiente, nós ainda temos o Espírito Santo habitando no crente, que nos ajuda a compreender essas verdades que ele próprio registrou, guiando os autores bíblicos. Então nós temos todas as ferramentas, toda a capacitação para compreender aquilo que a Escritura diz. O que acontece muitas vezes é que os crentes que vivem em busca de sonhos, na verdade, são preguiçosos. São crentes preguiçosos, que não se dedicam ao estudo da palavra de Deus, que não se dedicam ao esmiuçar da palavra de Deus, à meditação na palavra de Deus, mas que querem apenas experiências, direções fáceis, não querem pensar biblicamente. E mais, quando nós olhamos para o livro de Tiago, nós vemos que é importante que o crente peça a Deus sabedoria para interpretar as coisas que acontecem ali ao nosso redor. No caso de Tiago, falando das provações. Tem muito crente que quer experimentar, fugir das provações por meio de sonhos, por meio de revelações especiais, sendo que Tiago é claro, aquele que tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então nós precisamos de sabedoria bíblica, e isso vem por meio de uma vida de oração, isso vem por meio do estudo sério da palavra de Deus, e não por meio de revelações místicas, da psicanálise, de símbolos e significados dos sonhos. Além disso, é importante a gente lembrar que os sonhos do Antigo Testamento e do Novo Testamento não eram, você não vai encontrar na Bíblia isso, a afirmação de que esses sonhos tinham a ver com trabalho, casamento, carro que você deve comprar. Os sonhos não tinham esse propósito, não eram desse jeito. Os sonhos do Antigo Testamento não era se fulano deveria comprar a carroça X ou a carroça Y, se fulano deveria dormir à meia-noite ou às 11 da noite, se fulano deveria comprar roupa na loja tal ou tal, se deveria namorar tal moço ou tal moço. Os sonhos da Bíblia são sonhos que dizem respeito ao andamento da história da salvação. Quando nós vemos, por exemplo, em Gênesis, o faraó ter um sonho, quando nós vemos, por exemplo, Jacó ter um sonho, nós vemos ali em Gênesis claramente o Senhor guiando a história da salvação, a história de um povo, o povo de Israel, pelo qual viria o Messias. É a história da salvação que passa por esses assuntos, por esse meio que Deus escolheu utilizar. Enquanto hoje a gente vê que os sonhos contemporâneos nada mais são do que uma expressão de triunfalismo, do tipo, o Senhor me mostrou que eu vou prosperar, o Senhor me mostrou que eu vou vencer os meus inimigos, o Senhor me mostrou que eu vou pisar os gigantes. Isso é triunfalismo barato, isso não tem nada a ver com uma teologia bíblica. A interpretação dos sonhos, inclusive do Antigo Testamento, era dada de modo sobrenatural pelo próprio Deus. Em Gênesis 40, nós vemos o próprio José falando que as interpretações vêm do Senhor. Não era apenas o sonho que vinha do Senhor, mas a interpretação vinha do Senhor também. E o que a gente vê hoje são crentes recorrendo a manuaizinhos de psicanálise para ver a simbologia dos sonhos e tentar interpretar isso. O que é uma verdadeira blasfêmia à revelação de Deus.
E não é isso que acontece no Antigo Testamento e nas raras ocasiões em que isso acontece no Novo Testamento. E sobre o texto de Atos que citaram aí, eu já vou descartar esse texto de antemão, porque a visão ali de Joel, que é citado por Pedro, ela não aconteceu de modo completo, é evidente. Fala ali das profecias, fala dos sonhos, das visões, mas o resto do texto fala sobre o sol se convertendo em trevas, a lua em sangue, quando virá o grande e glorioso dia do Senhor. Então, evidentemente, essa parte não se cumpriu em Pentecostes. Então, como que a gente vai interpretar o texto todo falando, não, a parte aqui dos sonhos, essa aqui se cumpriu, mas aquela parte não. Então, a gente precisa de maturidade, é claro, esse é um texto que a gente precisa interpretar com maturidade, com cuidado, com zelo, com atenção, mas não impor ao texto aquilo que é conveniente para nós, falando, olha aqui, os velhos sonharão, isso está acontecendo hoje. Opa, peraí, mas e o resto do texto? Como que você lida com o resto do texto? Isso aqui não aconteceu ainda, o resto do texto. Então, nós precisamos ter maturidade. Então, esse texto, que é muito comum, nós já podemos descartar, deixar para um outro debate, talvez, como interpretar a profecia de Joel citada por Pedro. Deixar em outro contexto, porque é outra realidade, é um outro tipo de abordagem que a gente precisa ter, mas olhar para a teologia bíblica dos sonhos e entender o que a Bíblia diz sobre o assunto. Maravilha. Pastor Arthur Bittencourt, 4 minutos também para expor o seu ponto de vista sobre o tema de hoje, inclusive considerando o que nós ouvimos nos áudios. A palavra de Deus diz em Jó 33, 14 e 15: pois é verdade, ou a verdade, é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho, em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Essa palavra veio de Eliú, cujo contexto diz que Deus é maior que o homem, então Deus é livre, Deus ele não está preso às nossas caixas teológicas, aos nossos pacotes da teologia. E na abordagem do Nicolas, pelo maior tempo que ele usou, ele foi para o extremo da reflexão, para os exemplos extremados. Eu não quero ir para este lado. Ninguém aqui pode forçar ou conduzir o surgimento de um sonho, a não ser aqueles que a ciência tem tentado, não é? Mas não estamos falando aqui, eu não, particularmente não quero falar aqui sobre buscar sonhos. Ele até usou a expressão que estes buscadores de sonhos são preguiçosos, que não querem ler a Bíblia e tudo mais. Não é disso que eu falo de um sonho espiritual, um sonho de origem e procedência divina, e que nunca contrariará a palavra escrita de Deus. São produzidos, portanto, por Deus, não são aqueles sonhos de origem humana, como o escritor em Eclesiastes 5, verso 3 diz, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar palavras tolas. Então, os sonhos humanos são aqueles que decorrem das preocupações do próprio coração humano. O homem, ele vai buscar no armazém da sua memória experiências, percepções, e a mente vai trabalhando. Hoje você sabe que, pela ciência, o cérebro, ele nunca para, mesmo você dormindo. Há inclusive pessoas que dizem que numa noite você tem de 20 a 30 sonhos, porém a maioria deles nós não nos lembramos. Independente dessa questão científica, o que é importante a gente dizer é que sim, Deus fala através de sonho, quando ele tem esse intento, quando ele tem essa vontade. Quando você vê claramente o chamado sonho-revelação de José. José, ele teve um sonho-revelação. Jacó teve um sonho-revelação. Faraó foi um sonho-revelação. Algo que estava relacionado aos acontecimentos futuros. E o argumento de que há uma impossibilidade de Deus se comunicar ao homem porque o cânon está fechado e que o Novo Testamento já foi concluído, este argumento ele fica distrito à questão do que a palavra de Deus em sua revelação propõe para nós em matéria de fé, em matéria de prática, em matéria moral
E claro que há princípios gerais para o conduzir da nossa vida segundo a vontade de Deus. Isso é inevitável. Agora, esta é a vontade geral de Deus. Agora, Deus é livre para manifestar a sua vontade particular aos homens. Em quais contextos? Em alguns, que eu vou deixar para falar num outro momento. Mas eu só quero fazer uma refutação também ao argumento do Nicolas, de que Joel 2,28 e Atos 2,17 não conversam. Não foi o que Pedro viu pela inspiração do Espírito. Inclusive, o apóstolo Pedro, ele suscita a profecia de Joel 2,28 para demonstrar que o que estava acontecendo no cenáculo naquele dia foi cumprimento de Joel 2,28. Agora, se em parte ou não, é verdade, foi em parte, mas isso não anula a inspiração apostólica em afirmar que o ocorrido era cumprimento, ainda que parcial, de Joel 2,28. É uma discussão, mas eu preciso fazer o contraponto dizendo que Pedro colocou no texto, em Atos 2,17, que aquele fenômeno do derramar do Espírito era cumprimento parcial, sim, de Joel 2,28. Maravilha, considerações iniciais feitas então pelos nossos convidados. Nós vamos ao intervalo. No próximo bloco é o bloco do embate e é o bloco da participação do ouvinte. Então mande para cá áudio, vídeo, a sua consideração digitada nas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida, ou através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. A sua participação, ela é fundamental, a sua participação é muito importante para nós. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Muito mais vida, muito mais bíblica. Se tem debate, tem vida. Tem debate, tem a sua participação aqui no Debates da Vida. Você pode participar através do WhatsApp, que é o nosso 12997472010. Lembrando que se você estiver em outro país, coloca o 55 na frente. 5512-997472010. Áudio ou vídeo de 30 segundos. Manda pra gente, ou então mensagem digitada. E claro, participa da nossa enquete lá no Instagram e no Facebook, @Eu Tô Na Vida, né, Cláudio? É isso aí, Simone. Vamos começar então o segundo bloco, dando aqui o resultado da nossa enquete, o resultado prévio da nossa enquete, que você pode participar através do Facebook, também através do Instagram. No Facebook, basta abrir a transmissão, o Facebook já dispara para você. No Instagram, quem votou até agora, lá direto no Instagram, já votou. Quem não votou, não vota mais. Para você votar, você tem que entrar no YouTube. Entra no YouTube, Eu Tô Na Vida também, lá em cima, lá no topo tem lá, ó, vote na enquete. Clica, ele vai te levar para o Instagram, você vota e volta, ok? Isso vai nos ajudar até para que o resultado mude para o próximo bloco, senão o resultado vai se manter igual. Neste momento, nós temos no Facebook 93% dizendo que sim, que Deus pode se comunicar através de sonhos. E apenas 7% estão dizendo que não. No Instagram, 92% estão dizendo que sim e 8% estão dizendo que não. Ou seja, o nosso resultado está praticamente igual. Ok? Tanto no Insta quanto no Face, absolutamente equilibrados, 93 com 92 e 7 com 8. Então esta é a opinião inicial da nossa audiência através da enquete. Temos também aqui áudio e também temos algumas opiniões que eu quero ler para os ouvintes. Então vamos ao áudio, Simone? Isso. Na sequência eu leio as opiniões. Vamos lá. O áudio é do pastor Rodrigo Vergel, de São José dos Campos. Bom dia, Rádio Vida, pastor Rodrigo Vergel. Em 2008, meu pai ele me faz uma ligação, meu pai morava na Espanha, dizendo que teve um sonho com meu irmão mais velho, onde ele batia o carro e falecia no local do acidente. E descreveu toda a situação do acidente no sonho dele. E logo em seguida eu recebo a notícia que meu irmão realmente tinha se envolvido no acidente, assim como meu pai descreveu. E realmente, infelizmente, veio a falecer. O que seria isso? Deus estava avisando meu pai através de sonho? Bom, tá aí a opinião do pastor Rodrigo Vergel. Ele está contando e nos trazendo aqui um fato, ou seja, algo que aconteceu na família dele, de um sonho em 2008. O pai sonha, liga, avisa e daqui a pouco vem a notícia e realmente havia acontecido, ou seja, ele havia morrido, o irmão havia morrido. Isso foi um sonho de barriga cheia ou Deus realmente falou através de sonho? Pergunta aí do pastor Rodrigo Vergel. Cledson Rodrigo, eu creio que sim. Já tive um sonho que Deus revelou algo em oculto que descobrimos através do sonho e através disso nós pudemos resolver o problema. Gilsônia Souza, minha opinião é que sim, Deus não muda, é o mesmo e ele continua falando de várias maneiras. Romildo Rodrigues de Taubaté, Deus pode sim.
pode todas as coisas do jeito dele. Eli Moura, eu acredito que sim. Paro por aqui já então e volto para o nosso convidado, porque tem muita opinião aqui, a absoluta maioria dizendo que sim, né? Que Deus continua falando através de sonhos. Então volto aqui com o pastor Nicolas e também com o pastor Arthur, já trazendo aqui a colocação feita pelo pastor Rodrigo Vergel. O pai sonha em 2008 que o filho morria, ele ouve a ligação do pai, passa alguns minutos, ele recebe a informação e o irmão realmente sofreu um acidente, não resistiu e morreu. O que teria sido este sonho se Deus não fala mais através de sonho? Pastores. Eu vou... Quer começar, Nicolas? A minha consideração é bem simples, na verdade. Primeiro, eu não tenho como autenticar a experiência alheia. Eu não sei se isso realmente aconteceu, não sei se foi desse modo, não sei se foi algum tipo de conexão de memórias aí, ou palavras genéricas que se encaixaram perfeitamente naquele contexto. Só a gente lembrar, com todo respeito ao ouvinte, mas é só a gente lembrar que muita gente acredita em horóscopo porque acha que cabe perfeitamente na vida dela, sendo que são afirmações absolutamente genéricas. Poxa, eu acho que esse é um bom tema, hein? A gente discutir se o cristão pode acreditar em horóscopo, né? Porque tem gente que... Ou então perguntar assim, se o cristão lê horóscopo, porque aí você vai encontrar muita gente que lê. E novamente, né, reforçando, a minha opinião sempre polêmica, mas eu acredito que bíblica, que o movimento pentecostal nada mais é do que um horóscopo gospel. E no caso dos sonhos, é um horóscopo gospel muitas vezes também. Porque o que a gente vê são afirmações genéricas, como eu disse, muitas vezes interpretadas a partir de uma simbologia de psicanálise, e que às vezes são verdades que se encaixariam em qualquer contexto. Sendo que nos exemplos bíblicos de sonhos não é assim que acontece. Você tem uma interpretação específica que é dada pelo próprio Deus. É algo nitidamente colocado por Deus e interpretado por Deus. Deixa eu passar, pastor Arthur. Esse bloco é o bloco do embate, tá? Então vocês têm a oportunidade de interferir. Mas eu acabei de ter uma revelação aqui, que no momento em que o pastor Nicolas falou que o movimento pentecostal é um horóscopo gospel, eu imagino que por dentro ali borbulhou. Com certeza. Então, pastor, tenha o direito à palavra. Olha, todas as generalizações incorrem em erros em todas as generalizações. Não há dúvida que o posicionamento do Nicolas em escrachar, dizendo que o movimento pentecostal é um movimento extremista, ou se ele for filho ou neto de John MacArthur, provavelmente na linha teológica seja isso, ele então está dizendo que todo movimento pentecostal carismático é de inspiração demoníaca. Então, se for esse o posicionamento dele, eu refuto de chofre, eu refuto de pronto. Mesmo porque o derramamento do Espírito em Atos 2, já que ele citou, para ele não vale Atos 2. Para ele não vale, mas para mim e para todos os 800 milhões de pentecostais no mundo vale. O derramamento do Espírito com revelações. O que é que você me diz de Atos 20 e 23, que o Espírito Santo revelou a Paulo? E eu uso aqui a revelação como termo análogo, tanto para visão, quanto para sonho, quanto para profecia. Isso é próprio do derramar do Espírito. E Paulo disse aqui, o Espírito me revela que eu sofrerei prisões e passarei por cadeias. Só uma dúvida, Paulo era apóstolo e a Bíblia ainda não estava fechada. Só para refrescar. A Bíblia estava fechada. A Bíblia estava fechada aí já? O movimento, a Bíblia não estava fechada, né? Então, você está dizendo. Então nós estávamos no momento de transição. Paulo, eu estou com a palavra só para a conclusão do argumento. Não é questão transicional. O movimento pentecostal, você sabe que exegeticamente é um malabarismo hermenêutico, exegético, em 1 Coríntios 13:8, apoiar o cessacionismo, a não continuidade dos dons espirituais, por causa do não fechamento do cânon, ou depois do fechamento do cânon. Isso é pífio, infelizmente é um argumento pífio. Ah, é? É um argumento muito pífio. Não sabia, porque para mim faz todo sentido crer que Deus dá uma palavra suficiente, o Espírito Santo nos guia nessa palavra suficiente, e tudo que Deus queria revelar, ele já revelou. Para mim, isso não parece pífio. Isso me parece teologia bíblica. Então, mas é uma teologia de acomodação.
É uma teologia de acomodação aos interesses. Por exemplo... Não, de modo nenhum. John Para mim seria MacArthur, muito mais fácil acreditar que Deus fala em sonhos. É o contrário, eu tenho que estudar para saber o que fazer da minha vida. Então, eu sei disso, mas existe a minha posição é que o derramar do Espírito comporta revelações odiernas que não contrariem o texto escrito. E que Deus pode, através de sonho e visão, então, como você sabe, por exemplo, em Atos 16, verso de número 9, ali Paulo de noite teve uma visão. A palavra no original ali é uma visão em êxtase ou sonho. Então, esse é um argumento. Em Atos 18, 9, Paulo também teve uma visão. Claro que é uma condução de um propósito soberano de Deus, não há dúvida. O que eu quero mostrar aqui é que o apóstolo Paulo, em termos de experiência, ele não está acima da possibilidade regular de que os crentes e fiéis possam ter também essas experiências. Então, uma pergunta então, Arthur, vamos lá. Vamos tratar da realidade. Muçulmano se convertendo a rodo no meio do islamismo, no meio do Oriente Médio lá, por meio de sonhos. Isso. Você disse para mim você me disse isso, abre aspas, os sonhos não podem contradizer a Escritura, fecha aspas. Isso. Como um muçulmano que nunca ouviu a pregação do Evangelho pode ser salvo por meio de um sonho? Porque veja... Não, responda primeiro, depois eu dou a contra-resposta, depois eu dou a réplica. Vamos lá. Todos os que nos ouvem e nos assistem agora, assistam no YouTube, aí eu procurem More Than Dreams, mais do que sonhos. Mais do que sonhos. Experiências de muçulmanos que confessam um aparecimento ou angelical ou do próprio Cristo. E detalhe, não é conversão automática mediante a aparição de um anjo ou até mesmo do próprio Cristo. Ao contrário, é um testemunho, é por isso que eu estou aqui afirmando, experiências que geram testemunhos. Agora, se os testemunhos não valem mais para nada de experiências, eu pergunto que tipo de cristianismo é esse que a gente vê por aí, um cristianismo de gabinete, que não tem espaço para experiências da vida comum. Para a vida regular dentro do propósito de Deus. Que não contradiz a Escritura. Isso, não questão de que nem você fez. Você sabe que a sua posição, ela é extremada, Nicolas. Quando você fala assim, se eu vou tomar suco de laranja ou Coca-Cola, se eu vou comprar o Onix ou se eu vou comprar... Primeiro, é isso que acontece. Isso é no meio, você está generalizando, isso é no meio neopentecostal. Não é no meio pentecostal. Vamos lá, a minha pergunta. Sim. É possível alguém se converter por meio de sonhos? Sim ou não? A resposta que eu te dei é essa. Eles dizem que a aparição, portanto, de um testemunho, quer numa visão ou sonho, de que eles procurassem o evangelista. Ou um anjo, ou o próprio Cristo, como eles revelam. Não existe salvação fora do evangelho. Tá, então não há... O sonho é uma condução, querido, igual aconteceu em Mateus. Então não existe salvação por meio de sonhos. Uma pessoa não acorda e fala assim, olha, eu me converti porque eu sonhei com Jesus. Isso não existe. Não. Eu já ouvi um testemunho de um irmão que teve uma visão, e ele era do mundo muçulmano, e ele testifica isso, dizendo que ele viu Jesus em visão na cruz e que a partir daquele dia ele começou a seguir o Nazareno. Então, agora, se a conversão ocorreu ou não, nem eu nem você temos olhos para dizer e bater o martelo. Isso é uma conversão genuína. Eu tenho olhos para ler a Bíblia. 1 Coríntios não é claro. Isso. Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da... Pregação. Como alguém se converte? A gente viu um sonho de Jesus. Errado. Isso não traz conversão. Eu vi Jesus numa cruz e agora eu sigo o Nazareno. Errado. Deus, em sua soberania, escolheu salvar exclusivamente pela pregação. Sim. Então nós já descartamos a possibilidade do sonho como veículo de salvação. Eu te respondi não. Ótimo. Eu te respondi não. Perfeito. E esse é o posicionamento geral. Não é o posicionamento geral. É o posicionamento geral. Você, querido, você tá... Então, mundo real. Só que você está chutando por baixo. Você está sendo rasteiro. Não, nós temos que sair das cátedras, Nicolas, dos palacetes da teologia
os pentecostais são sérios e sinceros. Não são. 90%. Não são. Aí você dará conta a Deus diante das suas tudo palavras. Bem, eu posso você vai dar conta agora, diante de Deus. Agora uma pergunta, Arthur. São pessoas sinceras e honestas. A Bíblia fala, Tiago fala que poucos devem ser mestres, porque sobre nós, mestres, recairá um duro juízo. Você, como pregador da palavra, sim, você tem o temor e a coragem e a ousadia de, além da Escritura, além do que está escrito aqui, que foi o que Jesus disse. Jesus não disse eu sonhei, ele disse está escrito. Você tem a coragem de, além do que está escrito aqui, olhar para uma pessoa que te procura no gabinete e falar, pastor, eu sonhei, e você falar, isso é palavra de Deus, amém, que se cumpra. Você tem coragem disso? Se for de procedência divina, sim. Não. Se o sonho foi de procedência divina, sim. Eu posso te dar um exemplo pessoal. Não. Eu posso te dar um exemplo meu. Não é de ninguém, nem de gabinete, nem nada. Mas com todo respeito, quando o Cláudio me der essa palavra, eu vou contar a minha experiência pessoal em relação ao sonho. As experiências não nos guiam. O que nos guia é a palavra de Deus. Não, eu não estou negando isso. Sola Escritura. Sola Escritura. Eu assino e ratifico todos os 5 solas da Reforma. Eu também sou reformado, só que eu sou pentecostal. Reformado não pela tradição da herança reformada da reforma da Suíça. Eu estou falando dos 5 solas. Nós somos filhos, netos, bisnetos da reforma protestante dos reformadores. Então, por exemplo, se eu tiver tempo, você me interrompe. Vamos lá que a discussão tá boa. Eu estive no CDP, no Belenzinho, fazendo um trabalho de capelania, a convite de um amigo pastor. Fomos lá, eu ministrei uma palavra ao coração de alguns irmãos da chamada Igreja no Cárcere. Cerca de 40 irmãos. Fizemos um batismo com 11 vidas que se entregaram a Jesus e durante um tempo dando testemunho desceram as águas batismais. No final, eu entrei num barracão, não sei se alguém aqui já entrou num raio, se sabe o que é isso, e na medida que eu sentei depois num degrau, as pessoas vieram me procurar à parte, querendo um momento de confissão, um momento de orientação. E teve um jovem que disse o seguinte, pastor, o senhor revela? Daí eu disse, não, eu não revelo nada, quem revela é Deus. Pastor, eu tive um sonho que me angustia há 2, 3 anos. Eu quero contar para o senhor e eu queria que Deus me desse a revelação. Eu falei, eu vou orar a Deus, eu não produzo interpretação. Eu disse isso para ele, eu fui bem franco. Eu não leio horóscopo. Eu não leio, eu não sigo misticismo, né? Esse é o problema dos antipentecostais e dos militantes para uma guerra coletiva que, na verdade, instrumentalizam a Bíblia para a evidência da sua incredulidade. Nada mais do que isso. Então, mais uma vez aqui, repudio o livro de John MacArthur. Lamento que a editora fiel, a editora Thomas Nelson... A Thomas Nelson, naquele caso, foi para um debate. Mas houve um movimento de repercussão, aquela conferência de fogo estranho que John MacArthur fez. Excelente conferência. Muito boa. Deveria haver uma no Brasil. Uma do Brasil. Fogo estranho. Sim, fogo estranho. E aí você leia o Fogo Autêntico, tá? Inclusive eu trouxe aqui, pela editora Carisma, e faço questão de divulgar, porque é o contraponto de grandes e sérios homens de Deus às afirmações pesadas, ácidas, de uma hermenêutica falaciosa de John MacArthur, de 1 Coríntios 12. É lamentável. Então leia esse livro aqui. Homens como o Dr. Timothy George, que você deve ler, já deve conhecer a história dos reformadores. Já adiantamos a dica cultural de hoje. Né? Esse aqui é em relação ao tema, porque está entrando. Agora, voltando ao caso, quando o moço me contou o sonho que ele teve, eu tive um discernimento claro, porque os dados simbólicos, nós sabemos que existem vários tipos de sonhos, né? Tem o sonho lúcido. Sabe qual é o sonho lúcido? É aquele que você sabe que está sonhando. Você está conduzindo ele. Olha, eu estou sabendo o que está acontecendo. Tem o sonho traumático, aquele que revive experiências que você teve, sonhos de trauma. Em qual versículo que tem essas distinções aqui? Só para eu marcar aqui na minha Bíblia. Em quais versículos? Porque no versículo, eu acho que isso ajuda na exegese do sonho. No versículo da vida.
no versículo da vida. Da experiência. Da experiência. Não existe experiência para o seu cristianismo? Não existe espaço. A minha experiência não guia a minha vida cristã. Você não é místico? Não. Você não é místico? Não, então, eu sou bíblico, você não precisa místico. de uma correção de terminologia teológica. O que é místico? Eu vou As te falar, religiões de orar. mistério. Não, orar. Oração não é místico. Não é místico. Se algum humano... Pode ser algo sobrenatural, mas não místico. Ô, Nicolas, se algum irregenerado olhar você orando diante de uma parede branca, ele vai falar, aquele cara é doido. Então, mas eu sei que eu não sou doido. Você está orando por causa da sua fé. Isso é misticismo. Não é misticismo. Não é o mau misticismo. Isso é sobrenatural, não é místico. Não é o mau misticismo. É o bom, não é o exagero. É isso que eu vejo. Então existe um misticismo bom? Existe a mística. A mística. Não, porque se você não lê Atos... Você está usando mística no sentido técnico demais. A gente tem que falar para os ouvintes. Os ouvintes têm que saber, misticismo não existe. Aí agora vocês apelam para o argumento de baixar a argumentação? O apelo de abaixar a argumentação? Não é baixar a argumentação. Eu estou aumentando o nível. Eu estou aumentando o nível. É falar a linguagem que as pessoas entendam. Porque dentro dessas palavras a pessoa pensa, o cristianismo é místico, então, tem experiências. Não tem, não. Se alguém quiser, Paulo condena essas experiências no Novo Testamento. Querido, não fala isso. Ele condena. E as revelações que ele teve, as visões do arrebatamento. Ele era apóstolo. Deixa eu ler aqui. João, foi outro. Senhores, apóstolo. Você falou só apóstolo. Não, senhores, deixa eu só ler aqui o que significa místico, pelo menos no dicionário da língua portuguesa. Claro que não é no grego, não é no hebraico. Mas dicionário da língua portuguesa, místico, número 1 é um adjetivo referente aos mistérios, às cerimônias religiosas secretas. Número 2, que não se dá segundo as leis naturais ou físicas, sobrenatural, espiritual. Isso. Então estão aí os dois significados nesse argumento, não no sentido negativo da palavra. Que existe na palavra. E não a Bíblia, é no sentido negativo. Não usa essa palavra para falar de místico. Você sabe ou deveria saber que a teologia bizantina da Igreja Ortodoxa Oriental, ela está encharcada de testemunhos de experiências místicas. E eu não me guio por isso. Mas ninguém está falando que eu guio, eu sou guiado. Eu estou dizendo que existem. Mas eu me guio pela Bíblia. É falar que existe, tem gente que acredita que a Terra é plana. Não é por isso que a Terra é plana. Não é disso que eu estou falando. Tem gente que fala, o Senhor me revelou que eu tenho que casar com fulano. Não é por isso que eu vou acreditar. Por isso que eu estou falando que há uma série de tipos de sonhos que a experiência humana registra. Eu estou falando do sonho espiritual. Então, mas você está falando de sonho espiritual, experiência humana. Isso. Eu quero saber onde está isso na Bíblia. Então você leia Gênesis 20, verso de número 3 e 6. Sonho lúcido. Exegese, livro de hermenêutica, a espiral sonâmbula da inspiração bíblica. Isso significa que não existe? O quê? Dizer que não está registrado na Bíblia significa que não existe? Não, mas significa que Deus não escolheu se revelar desse modo ainda hoje. Deus não se revela mais hoje. Mas eu não estou dizendo que o sonho... Deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, só para completar. Não estou dizendo que o sonho lúcido, qualquer outro que eu venha denominar aqui, traumático, qualquer que seja, isso provenha de Deus. Mas isso é um conceito de onde? Tudo bem, mas isso é um conceito de onde? É um conceito da ciência moderna. Da psicanálise. Tudo bem, da cultura moderna. E o senhor não só fala... Mas eu não sou guiado por isso. Eu só estou dizendo que a experiência humana prova que existe. Se eu sonhar com barata... Agora, o que a Bíblia fala destes sonhos? O que a Bíblia fala desses tipos de sonhos? Eu acho que o ponto-chave é a Bíblia, né? Então Exato. A pergunta é, a Bíblia em algum momento, ela diz que não haverão mais sonhos? Eu acho que talvez essa fosse uma pergunta... Exatamente. Uma pergunta boa pra gente responder. A Bíblia em algum momento diz que os mares deixarão de ser abertos? Agora você tem que explicar. Não, porque lá atrás o mar foi aberto, o Mar Vermelho. Então hoje, se eu estiver no trânsito, eu vou orar e Deus vai abrir o Tietê para eu poder passar ali e cortar a Ponte das Bandeiras para não pegar trânsito. Ou não. Então, mas Deus pode abrir o mar nos dias de hoje? Ele tem poder. A questão é, ele escolhe fazer isso na condução da história, no momento em que nós estamos. Qual seria o propósito de Deus para isso? Esse propósito já foi cumprido. Vamos ouvir o ouvinte? Vamos ouvir o ouvinte? Temos um áudio aqui do irmão José Alves, de São José dos Campos. Eu tenho mais opiniões aqui, eu quero lê-las. A paz do Senhor a todos da rádio aí, sou José Alves, de São José dos Campos. E quero dizer que Deus continua falando através de sonhos, visões, e Ele mostra tudo, porque Deus não mudou. Está escrito lá em Malaquias que Ele disse, eu não mudo, eu sou o mesmo. Continua sendo o mesmo Deus de antes. Bom, temos aqui o Rufus Godoy. Deus pode fazer o que Ele quer, mas penso que estamos mistificando tanto o agir de Deus que Ele não é obrigado a fazer o que a gente quer.
queremos adotar o que nós consideramos místico como sonhos. Penso que beiramos a heresia quando ficamos considerando tudo quanto é sonho sendo de Deus. Giliane, São José dos Campos, eu acredito que sim. Há 15 anos sonhei que o meu marido morria de acidente de carro e ele morreu de acidente de carro. Eu avisei e ele caçoou de mim. Ele estava afastado da igreja. Então, aqui uma pessoa contando um testemunho que teve um sonho que também aconteceu. E os dois que contaram, inclusive, Cláudio, de sonho aí, são de carros, né? Está cheio de experiências como estas, assim, são infindáveis. Adora Viana, já sonhei por vários dias que a minha casa estava cheia de lixo. Pedi a Deus e ele me revelou. Eu tinha muitos CDs e DVDs piratas. Joguei tudo fora. Malu Souza, é claro que a revelação infalível de Deus, né, Nicolas? Exemplo negativo. Está na palavra e é nela que devemos direcionar as nossas vidas. Mas o Senhor pode sim falar de forma específica com quem ele escolher. Deus fala da maneira que ele quiser. E pode ser também através de sonhos. E o Marcos, de São José dos Campos, Deus fala através de sonhos individualmente. Ou seja, ele fala comigo. Agora, no sentido coletivo, com a igreja, ele fala através da palavra. Então, uma mensagem a ser passada para a igreja, ele fala através da Bíblia. Mas comigo, ele pode sim falar através de sonhos. Nós vamos fazer o seguinte, eu queria voltar com eles aqui, mas se eu voltar, eu não vou para o intervalo, porque o negócio tá acalorado aqui. Então, eu vou para o intervalo e volto com mais um bloco do nosso debate. Se você conhece alguém que tem sonhos, alguém que interpreta sonhos, ou se você já teve sonhos, manda pra cá. Como essa irmã que mandou aqui, ó. Ela teve sonhos, que tinha muita sujeira na casa, muito lixo, e depois Deus teria dado a interpretação de que eram os CDs piratas que ela tinha em casa. Deus pode fazer isso? Deus age dessa forma? Há respaldo bíblico para esse tipo de sonhos? Mande a sua mensagem pra cá, e mande WhatsApp da vida. Um testemunho de um sonho espiritual aí também, não só versículo bíblico. Mande um versículo bíblico. Manda. Vamos ao intervalo e voltamos já. Vou te dar um depois. Debate da Vida. Debate da Vida tá de volta e você participando junto com a gente, fica à vontade para mandar o seu áudio ou o seu vídeo através do WhatsApp da Vida 12997472010. Ô Cláudio, quero fazer uma pergunta pro pastor Arthur. Vamos lá. Ele não vai responder agora, mas faz a pergunta que vai dar tempo dele pensar. Aí todo mundo pode pensar, de repente quiser responder também. A pessoa sonha, né? Se Deus se revela em sonhos, né? Dá alguma mensagem pra pessoa, a pessoa sonhou. Mas ela não sabe interpretar esse sonho. Procura alguém pra interpretar ou vai lá no Google? E aí? E aí, responde agora, VaptVupt? Você que sabe. Mas a resposta é longa ou é curta? Não sei. Então segura. Então segura porque... resposta. Não sei. Foi uma resposta boa essa. De verdade, não é ironia, não. Não, você usou de ironia. Você usou de ironia. Dessa vez eu não usei. Por incrível que pareça, porque não, por incrível que pareça, você usou. Eu tenho a resposta. Você sabe que eu tenho a resposta. Você usou de ironia. Não, vai falar. Mas eu te respeito. Onde vai buscar a interpretação é uma boa, porque o pessoal vai buscar no Google. Exatamente. O pessoal vai lá, dicionário de psicanálise. Então, barata, ladrão, pão, fartura, cobra, alguém vai te trair. Então vamos lá. Isso aí são os exemplos corriqueiros, né? E do populacho. Mas depois eu falo. Então vamos lá. Eu já quero inserir o pastor Javan, já tá com a gente? Eu já quero inserir o pastor Javan, até para que ele tenha tempo para permanecer com a gente no debate. O pastor Javan, que tem participado aqui conosco, então dispensa a apresentação, também vai defender o seu ponto de vista. Então, muito bom dia, pastor Javan, satisfação tê-lo conosco. 4 minutos para o senhor fazer a sua explanação e depois o senhor continua conosco no debate. Deus ainda pode se comunicar através de sonhos? Pastor Javan. Opa, estão me ouvindo bem aí? Sim, estamos lhe ouvindo. Ok, que debate, né? Isso aí é um debate milenar, né? A gente está sempre se questionando as formas de Deus falar. Penso que a pergunta é: Deus ainda pode se comunicar através de sonhos? Quando a gente coloca Deus pode tudo, né? Deus pode tudo, afinal de contas, ele é soberano. Só que a gente tem que ter uma ideia que, considerando sonhos como uma forma de comunicação, toda comunicação de Deus vai coerentemente, né? Porque Deus não é homem para mentir, tem variações de mudanças, de sombras, né? A Deus há uma clareza por todo o conceito até que nós temos, né?
da sua onisciência, onipresença, onipotência, ele é suficiente em tudo. Então, nada se revela a Deus, mas tudo é revelado por Deus a nós. Então, nessa comunicação propositiva de Deus se revelar a nós, quem Ele é, o que Ele quer, o que Ele pode, né? Deus ele vai usar de vários meios, só que, como eu falei, coerentemente, né? Já que temos a palavra revelada como suficiente, Deus pode sim usar de sonhos e de visões ainda hoje, só que não fugindo da confirmação da sua palavra, por mediação do Espírito Santo. Quero só deixar claro que, penso eu, já foi citado aí, Hebreus 1, 1 e 2, que nos diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constitui dele de todas as coisas e por quem fez também o mundo. E quando se fala do Filho, se fala do Evangelho do Filho, da doutrina dos apóstolos, aquilo que guia a igreja. Mas também quero deixar no Antigo Testamento, né, um conceito ou uma definição, como queira, sobre sonhos. E é interessante que depois isso é replicado, lógico, com a sua conveniência, os seus pressupostos, por Freud e todos que o seguem com algumas variações, o que encontramos em Eclesiastes 5:3, que diz, porque da multidão de preocupações, em algumas versões, de trabalho, vêm os sonhos, e da multidão de palavras, a voz do todo. Portanto, os sonhos têm a ver, e concordo com isso, na perspectiva psicanalítica, com os nossos próprios conteúdos, com desejos, rejeições, angústias, ideais, e nesse particular, nós, com esse conteúdo de vida, o sonho Deus nos deu até como um escape, né? Para que drenemos muitos conteúdos que nos pesam ou até que nos fazem bem. Só que, obviamente, voltando ao texto de Hebreus, cremos que Deus fala pela palavra e a confirma. Portanto, todo e qualquer sonho, embora tenha as individualidades, né, não vai fugir de algo que seja confirmado pela palavra, que não vá contra a palavra e que até nos ilumine, como se fosse uma ilustração, um sermão, para que tenhamos clareza da vontade de Deus para nós. Então, penso que é esse entendimento que deve se ter em relação aos sonhos. E a Bíblia deixa claro que os sonhos foram, no caso, fala de Deus, foram muito pontuais, muito específicos, né? E Deus, ele assim o quis fazer. Não tinha a ver com o sonhador, mas com Deus lhe fazer sonhar para usar desse recurso, que ele é soberano para usar, para falar ao coração, para dar direcionamento, mas sempre confirmando o propósito maior de Deus. Não como alguns fazem hoje, né, como a adivinhação, porque, concordando com a psicanálise e com o autor de Eclesiastes, se você está cheio das preocupações, das angústias, dos desejos, você vai forçar inconscientemente a sua mente a produzir sonhos que confirmem coisas que lhe são aprazíveis, como também rejeite coisas que lhe causam dor e angústia, porque isso é a tônica do ser humano, né? Fugir daquilo que lhe dói, que lhe impede sofrimento, e correr atrás daquilo que lhe é agradável, satisfatório. E isso pode haver confusão, né? Porque se eu sou da fé, se eu sou cristão, etc., querer traduzir tudo como Deus falando. É só para fechar essa introdução. Eu sempre adero isso quando você vê as pessoas que nós lidamos no contexto que chegam à igreja, as pessoas que são viciadas em alguma coisa, como no jogo do bicho. Eu lembro que tinha uma pessoa que eu conhecia, até na adolescência, que jogava no bicho, e era tão viciado que tudo que ele via tornava objeto para o jogo do bicho. Ele viu uma nuvem, aquela nuvem, ele disse, puxa, está com a forma de um elefante. Vou jogar no elefante, porque a sua mente estava condicionada a isso. E isso não é diferente até no mundo nosso, da fé cristã, porque os nossos anseios, como também rejeições, podem produzir sonhos e a gente achar que é Deus falando.
Portanto, a nossa base, né, deve ter como orientação o nosso argumento, a nossa fé, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada, e fugir dela, aí se pode tudo, não que Deus quer fazer ou pode fazer, mas que nós queremos e damos esse entendimento. Mas, sem dúvida alguma, Deus ele vai sempre usar os seus recursos próprios, né, alguns até inimagináveis por nós, para pontuar, esclarecer, orientar a vontade dele para a nossa vida em particular, nunca fugindo do plano maior dele de redenção, de nos usar como instrumentos, dispenseiros da sua graça, para que a vontade dele seja conhecida. Maravilha, pastor. Obrigado, então, pela sua consideração inicial. Pastor Javan, que continua conosco agora no debate. Nós temos aqui a Marina de São Caetano do Sul. Acredito na sabedoria bíblica, mas creio que Deus fala conosco por meio de sonhos, sim. Seja para nos revelar algo ou para responder às nossas orações. Quem já experimentou isso sabe que o próprio Espírito Santo nos faz sentir quando tal sonho é uma mensagem do céu. Deus é um Deus de relacionamento e fala conosco de diversas formas. Pastor Everton Alves, sim, pelo simples fato de que Deus em nenhum ponto das Escrituras disse que nunca mais se comunicaria dessa forma. Abadil Leandro Silva, há um perigo iminente que se abriga por detrás da mistificação dos sonhos. A ideia de fundamentar ou legalizar uma ação ou vontade pessoal. As escrituras são suficientes. Bom, volto com os nossos três convidados então. Estamos aqui então com o pastor Javan, pastor Nicolas e também com o pastor Arthur Bittencourt para falar sobre esse assunto. E o pastor Javan fez uma consideração aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar. Ele comentou o seguinte, que Deus fala pela palavra e ele pode inclusive confirmar através de sonhos. Ele fez uma menção, me corrija se eu estiver errado, pastor Javan, de que o sonho ilumina, né? Desde que ele esteja sempre alinhado com a palavra. Então eu quero ouvir os nossos convidados aqui, o pastor Arthur e também o pastor Nicolas, falando sobre esse ponto. Ou seja, Deus não poderia dar um sonho como uma forma até de iluminar, ou seja, a pessoa não soube interpretar a escritura e Deus dá um sonho para iluminar, senhores? Não, Deus não age desse modo porque nosso Deus é um Deus de clareza, nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus que não se comunica de modo enigmático. Pelo contrário, a própria ideia de revelação é tornar claro aquilo que não era revelado antes, não estava claro antes. Então, quando nós vemos o Novo Testamento, falando a respeito da obra do Espírito Santo, nós não vemos o apóstolo Paulo falando, porque em sonho vós sereis iluminados para compreender a palavra de Deus. Não, ele não fala isso. Ele fala, por meio do Espírito Santo, vocês vão entender o que a palavra de Deus diz. A promessa de Jesus foi, porque, ó apóstolos, quando vocês dormirem, então o Espírito Santo em sonho vos falará do que eu vos disse. Não, o Espírito Santo vos ajudará a lembrar das coisas que vocês viram. Então, mesmo no contexto apostólico, onde tinha uma efervescência de dons, manifestações especiais, fatos extraordinários, nós vemos poucos exemplos de sonhos. O que nós vemos é, por exemplo, Pedro conectando Joel com o que estava acontecendo. Pedro não estava sonhando, ele estava conectando, ele estava pensando. O grande problema é que os crentes hoje não pensam. Eles não conectam verdades bíblicas. Eles falam assim, eu quero sentir uma coisinha gostosa. O que é uma coisinha gostosa? Eu quero sentir paz. Então eu sonhei que eu vou ser feliz. Isso é bom, isso me dá paz. Então eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou, não vou estudar a palavra de Deus e vou acreditar que isso veio uma confirmação de Deus. Como aconteceu num comentário anterior, que a pessoa falou que Deus revelou para ela que ela tinha que jogar os DVD pirata fora. Ela não precisava de um sonho para isso. Era só ela ter lido a Bíblia e percebido que o crente não age desse modo. Então, Deus revelou em sonho? Não. Deus revelou em sonho. Então, mas aí não haveria conexão com isso que o pastor Javan comentou? Ou seja, então ela deveria ter lido a Bíblia e ela já saberia que o modo do cristão não é caminhar desta forma. Mas exatamente pelo fato de ela não ter feito isso, Deus não poderia, eu estou aqui no campo hipotético, mas Deus não poderia, peraí, já que ela não entende dessa forma, eu vou usar o meio do sonho para falar com ela e ela entender como ela deve viver? E aí a gente faz o que com 2 Pedro, que fala que nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade? Então, nós temos, mas a pergunta é se as pessoas usam, né? Como elas não usam, será que Deus não poderia? Estou aqui no campo da suposição. A questão é assim, Deus poderia, mas de novo nós voltamos para aquele ponto. Deus escolheu.
Porque então, mas segundo os pentecostais, eu vou usar a forma que o senhor comentou, segundo os pentecostais, sim, Deus escolheu. Tanto que continua fazendo, sim ou não, pastor Arthur? Sim, eu queria ouvir o pastor Javan, se ele desejar também, que depois eu quero fazer outras contribuições. Pastor Javan? Opa, olha, é interessante, né, a gente ter uma ideia. A fé cristã, ela é muito contaminada, quer naqueles que são mais afeitos a interpretações literais ou aqueles afeitos às interpretações mais alegóricas, quer tradicionais, né, ou liberais, etc. A questão da forma. A forma ela é muito imposta à vida cristã, à fé cristã. E quando nós estamos aqui, pelo que eu estou sentindo, né, há mais uma preocupação em resguardarmos, salvarmos, valorizarmos uma forma ou a demonizarmos, do que pensarmos na essência, que é o seu conteúdo, e obviamente um conteúdo casado com um propósito. Então, o conteúdo da nossa fé é a palavra de Deus, indubitavelmente. E essa palavra vem pelo ouvir, né? Que produzindo essa palavra ouvida, ela gera a fé em Cristo, que nos salva, nos cura, nos santifica, nos coloca no centro da vontade de Deus. Então, Deus é tão misericordioso que nós temos testemunhos de pessoas que se converteram no coma, né? Que é um sono induzido, e Deus foi lá e agiu. Então, não confundamos forma com conteúdos. Nós oramos, alguns acham que orando no monte vai estar mais perto de Deus, de joelho e etc. Quando a gente sabe que o conteúdo da oração é fé, dependência, humilhação, louvor, adoração a Deus e assim por diante. E o propósito de tudo isso. Então, eu penso que Deus, ele pode usar sim, né? Reitero a minha fala, não há nenhum lugar da Bíblia, eu concordo com o pastor, dizendo, olha, Deus, ele vai lhe falar por sonhos, né? Ou por visões. E Paulo experimentou visões, né? Ações de Deus. João revelou o Apocalipse de uma forma muito especial. Então, Deus não é refém à forma, e também nós não devemos ser reféns à forma. Nós devemos ter um comprometimento com conteúdo e propósito segundo a palavra de Deus. Então, nesse particular, Deus pode agir ainda hoje a critério dele para atender um propósito que é dele e ele não é incoerente a esse propósito. Olha, temos aqui algumas considerações de ouvintes. A Margarete Barbásia: alguns dos meus sonhos vêm com mensagens de Deus, mas tem momentos que tenho sonhos que sei serem de opressão do inimigo. Estes sonhos são para mim recados para eu me aprofundar mais na minha vida espiritual. O irmão Sema, de São José dos Campos, sim, pode se comunicar e também nos livrar. Experiência própria. E olha que eu nem pedi isso. Nem sabia que isto era possível. E Ceissa, de São Paulo, sim, porque Deus é poderoso e fala como Ele quer. Ele pode tudo. Ele, às vezes, me mostra coisas em sonhos e acontecem. Ele avisa antes de acontecer. Pastor Arthur. Veja que alguns exemplos que são dados aqui são exemplos negativos, né? Nós não queremos tratá-los nesse aspecto, apesar de denunciá-los. Agora eu não posso fazer da exceção a regra. Então, de maneira prática, sonhos que contrariam a Escritura. Suponhamos, eu sonhei que eu deveria ir em tal estabelecimento e furtar. É óbvio que não há nenhuma procedência divina para um sonho desse. Eu sonhei que eu devo abandonar a minha esposa e casar com tal mulher. Isso aí é contra a Escritura, é óbvio, isso aí não vem de Deus. Eu sonhei que Jesus vai voltar sábado agora. Exato, eu estou falando de sonhos que são por revelação divina. Deus avisa. Você lê Mateus, há 6 versículos aqui que foram avisados por Deus mediante sonho. O nosso Deus, ele é livre, nosso Deus é vivo, se é vivo fala, e o nosso Deus é soberano. Ele age como Ele quer. Então eu estava dizendo aqui que creio nesta manifestação atual do derramar do Espírito Santo através de revelações, através de sonhos, através de visões, através de profecias e até mensagens angelicais. Ou Deus não pode enviar mais um anjo agora no século XXI para falar com o homem? Deus não pode enviar um anjo? Deus não pode, como fez com os apóstolos, os irmãos da igreja primitiva? Deus também não pode revelar o tempo da sua partida? 2 Timóteo capítulo 4, verso 6.
2 de Pedro 1, verso de número 14, Pedro, não foi só Paulo, Pedro, João, arrebatado em espírito. Claro que existem questões relacionadas à salvação, à centralidade da fé. Nesse aspecto a gente não discute, é o cânon. Jesus é a primeira e a última fonte de revelação divina. Agora eu creio num Deus que é vivo, que entra nos detalhes da nossa vida. E aí você não adianta vir com teologia de acomodação, instrumentalizar sua incredulidade usando a teologia, colocando Deus numa caixinha de sapato. Deus é vivo. Deus, ele fala, ele orienta, existe uma vontade particular. Existe uma vontade particular. Então, esse é o meu posicionamento e nós vamos ver ainda depois outros detalhes no transcorrer do programa. Agora, a pergunta que a Simone fez, né? Veja, é claro que quando a pessoa, o próprio sonhador, Simone, não tem o discernimento do que ele sonhou, ele vai precisar de um intérprete. E Deus vai promover isto. Quer ver um exemplo? É análogo, não é direto, mas é análogo. Atos 9. Damasco, a caminho de Damasco, Saulo foi interceptado pelo Senhor Jesus. Ele estava com cartas para Damasco. Ele ficou cego, vocês sabem a história. E ele, em visão, talvez a palavra aí no grego seja horama, não tenho certeza, que tem alusão também com a ideia de sonho. Em visão, ele via um homem chamado Ananias que entrava. E Deus deu uma visão para Ananias também. Então, quando Deus tem um propósito, é claro que ali no caso era a conversão de Saulo, era o início da confirmação, da chamada dele, que seria um vaso escolhido, instrumento para todas as nações e aos gentios. Tem um caráter específico. Mas eu não acreditar que Deus possa atuar nessa dimensão na minha vida hoje, e que eu não tenha a concepção de que Deus é livre para acessar o meu coração em algumas particularidades. É claro que a Escritura ela é suficiente, a Escritura é eficaz, ela é viva, ela é cortante, ela é penetrante. Hebreus 4:12, a gente sabe disso. Mas o que eu estou dizendo é que Deus pode dar uma direção específica para algo determinado num propósito dele. Agora, é claro, os textos aqui no Novo Testamento estão relacionados aos propósitos de Deus, a expansão do Evangelho. Sim, mas não apenas a expansão. Deus não pode ter um propósito, depende na vida de alguém, e aí ele dá um sonho para que esse propósito se realize? Sim, Deus pode fazer isso, Como aconteceu aqui os casos de irmãos e irmãs que falaram que sonharam e depois aconteceu. Sabe o que foi isso? Foi um aviso divino. Quem sabe preparatório para o teu conforto, para o teu consolo, que você ia perder um ente querido. Então eu já quero ler aqui a Márcia Basílio, que diz assim: bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de saber... e quando nós temos determinado sonho e logo a seguir alguém bem próximo vem a falecer, tem alguma coisa a ver com revelação? Porque isso já aconteceu comigo e com a minha filha de 16 anos. Então você já teve sonhos de que uma pessoa viria a falecer, passou um tempo, a pessoa realmente faleceu. Você me fez lembrar agora um caso, quando eu tinha 7 anos, a minha mãe falou que eu tive um sonho com o meu tio. E eu tinha 7 anos, eu não tinha nem lembrança disso. Eu tenho uma memória vaga dentro de mim sobre isso. E que eu cheguei para minha mãe, uma criança de 7 anos, falei: mãe, eu tive um sonho, eu vi o tio no caixão. Passou 2 semanas, ele morreu. Então, e eu não tinha nenhum cabedal, nenhuma capacidade articulatória, seja lá o que for. Então, não dá para negar. Eu entendo a colocação do Nicolas. Vamos olhar, cadê o texto? Cadê o texto? Beleza. Mas eu não posso negar as experiências da realidade humana. Aí eu vou ver o que a palavra está dizendo a respeito daqueles sonhos. E tem sonhos que vêm imbuídos ou carregados de simbologias. Não foi o que aconteceu com o faraó? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas, 7 magras e fracas e robustas, sei lá. Então, ali era uma simbologia. O José teve o discernimento, foi interpretado o sonho que lhe foi contado. No caso de Daniel, nem o sonho ele sabia. Deus deu o sonho da revelação, por revelação, do que Nabucodonosor teve. E com o sonho revelado, deu também a interpretação. Mas aqui a defesa do pastor Nicolas é que ele não nega nenhum dos sonhos que ocorreram na Bíblia. O que ele diz é que hoje não acontecem mais. Exato. A questão que eu gostaria de deixar claro para os ouvintes é a seguinte. Vou explicar melhor o exemplo que eu dei do mar abrindo e qualquer feito miraculoso. Deus tem poder para fazer milagres?
Claro que tem poder para fazer milagres. Deus é o Todo-Poderoso. Ele ressuscitou mortos no passado e certamente pode ressuscitar mortos hoje. Tô gostando. Boa colocação. Abriu mares no passado e tem poder para abrir mares hoje também. Pode enviar um anjo, Nicolas, para falar com o homem? Bom, Hebreus fala que muitas pessoas, ao exercerem hospitalidade, sem saber, acolheram anjos. E são espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a vida eterna? Sem dúvida alguma. Agora, a questão que nós precisamos entender são os propósitos. E é isso que... E a gente discerne os propósitos de Deus sempre? Então, só um momentinho, pastor. A questão não é que nós discernimos ou não. A questão é o que Deus revelou sobre as ferramentas que Ele usa. É isso que nós precisamos entender. Houve um tempo no passado em que os milagres de Deus foram abundantes porque tinham um propósito específico. Qual era esse propósito? Confirmar a palavra que estava sendo ministrada. Elias, Eliseu, Jesus, os apóstolos, o Êxodo e assim por diante. Vamos fazer uma analogia agora e trazer para o campo da revelação. Enquanto o cânon bíblico ainda não estava fechado, é evidente que o povo de Deus precisava ser orientado, dirigido a como viver. Então Deus levantou os profetas, Deus levantou os patriarcas, Deus deu visões, sonhos, conhecimento a esses homens. Depois do Novo Testamento, o cânon ainda não estava fechado. Então Deus deu conhecimento, discernimento, revelações aos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo fala que ele pregava a respeito dos mistérios que outrora estavam ocultos, mas agora estavam revelados. A questão é que depois que nós, como povo de Deus, temos tudo o que precisamos na nossa Bíblia, e o cânon foi fechado, e Judas fala que a fé foi de uma vez por todas entregue aos santos, então nós precisamos entender, peraí, mas se os propósitos dos sonhos, visões, tudo isso já foram alcançados lá atrás, será que Deus vai ficar reprisando aquilo que já está registrado aqui, de modo que a gente já tem tudo o que precisa? Parece que a dificuldade, a miopia dos continuistas, dos pentecostais, é olhar para a Bíblia como um processo de revelação. É a revelação de Deus ao longo da história. No passado, Deus usou algumas formas. Hoje, Deus não usa mais essas formas. Por quê? Porque essas formas atingiram seu propósito lá atrás. E hoje nós já temos tudo o que precisamos para conhecer a Deus. Tudo. Não tem nenhuma área da Bíblia, não tem nenhuma área da minha vida, não existe nenhuma área da minha vida em que a Bíblia não me dê uma resposta. Não existe. Se eu devo casar com quem? A Bíblia não fala casa com fulano ou com Beltrano. A Bíblia fala case com alguém que seja crente, que tema o Senhor, que não seja alguém divorciado, que é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala... Mas de repente o irmão ele tem lá 4 pessoas que estão com essa mesma característica. Como é que ele define agora qual vai? De repente... Vai qual que você acha mais bonita, ué. De repente não vai um sonho aí que revela? Não. Sabe por que não, Cláudio? Porque existe um outro problema. E agora eu tenho certeza que o Arthur vai concordar comigo. As pessoas às vezes jogam em cima de Deus a responsabilidade pelos atos incalculados, impensados e nécios delas próprias. Sim, foi o que o pastor Javan mencionou. Então, a pessoa falou que Deus me revelou que eu tenho que casar com fulana. E ela contraria o conselho dos irmãos, baseado na palavra de Deus, contraria a orientação pastoral e ela vai lá e por conta do sonho, contraria os pais por conta de um sonho, já que a Bíblia não fala nada a respeito com quem casar, desse jeito específico que muitas pessoas pensam, né? Case com fulano, com Beltrano, então Deus me revelou num sonho, algo específico para minha vida particular, eu vou lá e caso, e se o casamento não der certo, Deus me revelou, Deus é o culpado disso. Faz igual o Henrique VIII da Inglaterra, dizendo que o casamento dele não era legítimo com Catarina de Aragão. Exato. Então, o que a gente percebe é a questão do propósito. Deus pode, Ele tem poder para fazer o que Ele quer, mas em sua soberania, Ele determinou ao longo da história os meios pelos quais Ele se revelaria ao seu povo. O pastor Arthur vai concordar comigo que ao longo da história Deus usa modos diferentes. Mas Deus usou a aliança mosaica, hoje nós estamos na nova aliança. Mas a pergunta que fica é se há algum texto na Bíblia que afirma que continua ou se há algum texto na Bíblia que diz que parou. Não existe proibição quanto a este meio. E também não existe afirmação. Que ele continua usando. Existe ocorrências de casos no Novo Testamento. Mas isso no período que o cânon está... Mas depois que o cânon fecha, Nicolas, não pode se escrever mais nada mesmo. Isso, porque Deus cessou a sua revelação, cessou a sua revelação em relação ao plano da redenção e da salvação para com a humanidade. Ou seja, os oráculos de Deus estão
esculpidos na palavra. Mas, Arthur, eu sei olha só, disso. Agora, o que eu estou dizendo... Aquele que minta, não minta mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que isso, furte, não. Isso daqui isso é moral. Prática. Isso é questão moral. Não, eu estou falando de questões que você e eu desconhecemos e que Deus é livre e pode nos avisar a respeito de algum perigo iminente mediante um sonho. Então, por exemplo, Paulo apelou para César. Com essa decisão, ele não sabia que enfrentaria um naufrágio, que, aliás, ele sofreu 3. Só que um só está registrado em Atos 27, se não me engano. Lá, quando estava acontecendo o naufrágio, apareceu um anjo em visão. Nós vamos ouvir o Javan, que está com a mão levantada aí, que quer fazer um comentário. Mas eu só quero encerrar aqui dizendo o seguinte. Paulo apelou para César. E, mediante a aparição angelical, houve uma mensagem. Paulo, fica tranquilo. As 276 almas que estão com você nesse navio, eu dei todas elas em sua mão. Ninguém vai morrer, você vai parar diante de César. Ele não sabia disso? Atos 23:11, Jesus apareceu para Paulo e disse, eu vou te levar diante de César. Por que era importante Paulo estar diante de César? Vamos lá, teologia bíblica de Atos. Por quê? Por quê? Era a ordem de Jesus em Atos 23:11. Chegasse nos confins da terra. Na guarda pretoriana, entre o imperador. Então nós vemos o quê? Mas Deus não dirigiu ele por revelação? Exatamente, mas por quê? Porque o sonho tinha a ver com a expansão do Evangelho. Amém. Sim, mas agora, então Deus não pode trazer sonhos em relação ao campo missionário hoje? A Bíblia fala que a partir do testemunho bíblico, eu não sei se você já teve. Deus salva por meio daqueles que pregam. Eu não sei se você já teve a experiência de ir no campo missionário e no mundo muçulmano. Eu já conheci pessoas do mundo muçulmano, então, e nenhuma delas falaram disso. Eu conheci missionários seríssimos. O que eu estou dizendo, eu sei, eu também conheço, já estive no campo, eu pisei lá na África, em outros lugares, Oriente Médio e tudo mais. Pastor Javan, a questão é a seguinte... O senhor tem que vir para o estúdio, meu amigo. Deus pode orientar mediante um sonho. O senhor já percebeu que é difícil, né, embalar, né? Eu vou parar, vamos lá. Pastor Javan. Pastor Javan. Olha, a gente, às vezes, eu não sei se eu estou entre os míopes continuistas, né? Não sei se eu me enquadro entre continuista, os sensacionistas e etc. Não, o senhor não é míope, não. Eu estou sendo usa óculos aí, né? Às vezes. Na teologia, não. Né? Por todos aí. E agradeço a grandeza dos mestres que aí estão, né? Estou aprendendo muito, espero que o público também esteja aprendendo. Mas o que eu insisto em dizer, né, é que a gente não pode fazer confusão, né, do processo inspirativo, único, fechado e formado, que Deus já fez. É igual dizer que não há inspiração hoje. Não há inspiração no sentido de uma revelação bíblica que canônica. Deus já fechou e nós cremos. Parou. É isso aí. Não podemos inventar nada além disso, porque seria uma afronta a Deus e negarmos a Bíblia como um conteúdo todo já, como disse o pastor Nicolas, né, suficiente para responder a nós todos os nossos questionamentos no contexto de um comprometimento com Deus, isso aí sem dúvida alguma. Mas quando alguém compõe uma música, escreve um texto até interpretando a Bíblia para facilitar a aplicação àqueles que vão lhe ouvir, é uma ação do Espírito Santo, desde a iluminação, para que você entenda como lhe inspirar em termos do conteúdo. São inspirações diferentes, nós temos que separar as coisas. Mas também devemos considerar, que a gente mistura muito, aquilo que tem a ver com as narrativas bíblicas e uma normatização da forma. O fato, por exemplo, de Jesus, de termos a narrativa de Jesus fazer cuspe, né? E um lodo ali, e pôr no olho, para curar o cego, não normatizou que todas as cruzes deveriam proceder assim. Mas também não quer dizer que ele não possa usar alguém, nesse particular, comprometido sempre com a coisa que a gente deve se lembrar, né? O conteúdo atende a um propósito. E as formas como esse conteúdo vai ser levado para alcançar as pessoas, aí são as mais variadas possíveis. Eu insisto em exemplificar mais uma vez com o conteúdo da oração e o seu propósito e as formas como nós oramos, desde as posturas físicas, né, como abrir ou não fechar o olho, de joelho ou em pé, ou local, mas a essência que orienta a nossa vida e não deve contrariar isso em hipótese nenhuma, é o seu conteúdo de fé e propósito.
isso se aplica também na pregação da palavra e no agir de Deus sobre aquele que ouve. Né? Quando nós pregamos a palavra, eu já ouvi testemunhos, sim, e creio que as pessoas não estavam mentindo, que ouviram uma mensagem bíblica, Deus tocou no coração daquela pessoa no primeiro momento, e o primeiro toque de Deus causou revolta nessa pessoa, e ela foi para casa dormir, e Deus agiu, sim, na mente e no coração dela, enquanto ela dormia, sonhando, confirmando aquela verdade que ela ouviu na igreja. Eu não posso duvidar dessa ação de Deus. Então, as formas de Deus agir são as mais variadas possíveis, nunca contrariando o seu conteúdo e o seu propósito. Isso aí tem que ser fechado, porque realmente eu concordo com a ideia de que a pessoa ela vai dar, como ela é limitada, ela é imperfeita e ela é tendenciosa às suas necessidades e paixões, ela pode pegar o sonho para aplicar em qualquer coisa, como eu dei o exemplo, no jogo do bicho, né? E tem muito crente que acaba, por ignorância bíblica, que a questão toda, eu penso que é falta de conhecimento da palavra, porque se tiver conhecimento da palavra, as decorrências da vida cristã serão interpretadas à luz da palavra de Deus. Então, as formas nunca serão determinantes, mas assim o conteúdo que nos leva à presença, à comunhão com Deus, a comprometimento com a vida consagrada, com o bom testemunho, com a missão que é do crente da igreja, que é anunciar o evangelho da salvação, que é proclamar o arrependimento de pecados e a fé na suficiência do sacrifício remidor de Jesus Cristo. Maravilha. Né? É isso que devemos ter em mente, para a gente não confundir alhos com bugalhos e estarmos levando uma discussão, né, até ao extremo quanto à forma, como se a forma fosse mais importante do que o conteúdo. E só para fechar, Cláudio, realmente, a Bíblia, em nenhum lugar do Gênesis e Apocalipse, diz que Deus vai falar somente por sonho ou que Deus vai deixar de falar por sonho ou por qualquer outro meio. O que deixa claro é que a palavra de Deus revelada nos é suficiente e devemos crer, recebê-la de bom grado e crer nela, porque mais do que intelectuais da fé, nós precisamos de piedade, da prática da fé que mostra Deus presente em nós, né? Que a melhor forma de Deus agir e ser conhecido é quando realmente vivemos a fé e a manifestação da obra de Deus na nossa vida, de maneira que as pessoas vejam, de fato, nós temos a Deus, não só de palavras, mas de uma vida coerente com a palavra, né? Mais do que uma religiosidade, mas uma espiritualidade forjada pela palavra de Deus em nós, por mediação, por ação do Espírito Santo de Deus. Maravilha. Pastor Javão, obrigado pela sua participação. Suas mídias sociais, se o pessoal quiser entrar em contato contigo. Ok, estou no Instagram como Javão Ferreira, PR, Javan PR, né, pastor, também no Facebook com a página Parafraseando com o pastor Javan Ferreira, e a página da Igreja Batista em Bela Vista, aqui em Osasco, também acessível, com conteúdo no YouTube, no Facebook, e também a página do Instituto Dogmas, que nós temos inaugurado e com foco de trabalhar na excelência da liderança cristã, na formação teológica, e, enfim, né, atuar de maneira que façamos o melhor para o nosso Deus, para a Igreja do Senhor. Maravilha, querido. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos para o último bloco que promete. Vamos lá, Simone. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com o Debates da Vida, última meia hora. Cláudio, como tá a nossa pesquisa, hein? Vamos lá, nossa pesquisa está aumentando o número daqueles que acreditam que sim. De 93% foi para 96% dizendo que sim, que Deus ainda pode se comunicar através de sonhos. Cai então de 7% para 4% o número dos que dizem que não. No Instagram, aumenta dentro da margem de erro, 92% para 93% e cai de 8% para 7%. Então, praticamente uma unanimidade aí da nossa audiência dizendo que sim, que Deus ainda pode se comunicar
através de sonhos. Hoje aqui comigo no estúdio, pastor Nicolas Borges e também o pastor Arthur Bittencourt. Eu quero ouvir os áudios, nós temos 3 áudios de ouvintes, vamos ouvi-los e na sequência eu volto para a gente finalizar o nosso bloco de hoje. Tem o áudio do Wilson de Toronto, no Canadá, também o Orezamir de Taubaté e a Rosângela de Itaquaquecetuba. Vida, bom dia! Eu creio que Deus não se comunica mais através de sonhos, e sim através da sua palavra, né? O próprio Senhor Jesus, através da sua palavra e do Espírito Santo, porque o próprio Jesus falou isso, né? O Espírito iria guiar a toda a verdade. E está aí na Bíblia, né? O próprio apóstolo Paulo falou que se um anjo vier com outra coisa diferente, que seja anatema. Bom dia, Rádio Vida, gente maravilhosa. Então, eu acredito em sonho sim, porque Deus já me falou através de sonho. Então, Deus é Deus, então eu acredito sim. Bom dia, Rádio Vida, Simone, de toda essa rádio abençoada. Deus abençoe vocês, amém. Paz, eu sou a Rosângela de Itaquaquecetuba. Quero fazer uma pergunta e gostaria que vocês me ajudassem. Sempre que eu tenho sonhos ruins, sonhos feios, eu sempre acabo recebendo notícias também ruins. Notícias de morte com pessoas próximas. Eu gostaria de saber se isso daí é um sinal de Deus, se é Deus que está me mostrando alguma coisa e se é Deus que está me enviando esses sonhos. Vocês poderiam me responder isso? Bom, vamos lá. Temos então uma pergunta da nossa ouvinte que é muito característica e eu acho que vale a pena então a gente até passar para essa pergunta. Talvez a gente nem faça um momento hashtag, vamos ver o nosso tempo aqui, mas é uma pergunta da irmã. Ela está dizendo o seguinte: eu sempre que tenho sonhos ruins também recebo notícias. Então ela sonha com coisa ruim, na sequência acontece esta coisa ruim. Isso é sinal de Deus? Isso é do capeta? Isso é da carne? Quero ouvi-los. Isso é estatística. É coincidência, como acontece com todo mundo. Nós sempre recebemos notícias ruins, notícias chatas, e sempre sonhamos ou temos pesadelo. Então, minha irmã, descanse, isso daí não é revelação de Deus, não. Fique tranquila, se você tiver um sonho ruim, tente recuperar o seu sono depois, para que você fique com a saúde boa aí, mas não se preocupe acreditando que isso seja uma mensagem de Deus, que algum parente seu vai morrer, que algum cachorro ficou uivando a madrugada inteira, e que a avó, o tio, o pai vai morrer, porque não é assim que Deus se revela pela sua palavra. Pastor Arthur. O sonho, quando provém do Senhor, a procedência divina, existe uma revelação embutida nele, de modo que não há dúvida, é uma mensagem de Deus. Se você tem dúvida, se não há lucidez, se não há clareza, não há discernimento, ou te aconselharia, no seu caso, e no caso de outros irmãos, muitas vezes irmãos sonham, não entendem o sonho, mas o sonho não foge da memória, fica lá guardado. E de quando em quando, martelando, guarda no teu coração. Se Deus de fato desejar transmitir-te alguma mensagem mediante este sonho que você teve, Ele vai trazer à tona a resposta ou a mensagem especial. Foi o caso de Faraó. Faraó teve o sonho e passou um tempo, né, até chamar José, até chamá-lo e ele se preparasse. Então, às vezes, nós devemos guardar no coração. Então, a minha participação aqui hoje, eu estou falando de sonho e revelação. Tem sonhos mentirosos. A Bíblia fala em Jeremias 23, verso 32, que diz assim: eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. E contam de suas mentiras e leviandades e fazem o meu povo andar errante. Então, esses sonhos mentirosos são do maligno, porque a mentira provém dele. Então não é de Deus. Agora, o que é de Deus, a gente deve acatar, acolher e saber que há um elemento de sobrenaturalidade envolvido naquele sonho. Esse é o meu posicionamento. Então, agora, por exemplo, para a última pergunta, a gente já ir para as considerações finais de vocês. E o camarada teve um sonho, que o carro dele perdia o freio e ele morria na estrada. Só de ônibus agora. Então, aí que ele fez? Ele foi no mecânico e o mecânico foi fazer a revisão e realmente tinha um furo no óleo de freio. Então, quer dizer, se ele fosse para a estrada com o carro, realmente ele poderia acontecer. Então, seria coincidência? Seria estatística? Eu queria esse é muito preciso, né? Os testemunhos que dão em relação a isso, se isso de fato pode ser um aviso divino, um alerta ou não. Eu acho que nesse caso é um fato, né? Ou seja, aconteceu. Ele foi lá e estava furado. O chefe desses relatos é isso.
E se eu tenho lá o meu manual do carro e tá falando que a cada tantos quilômetros eu tenho que fazer revisão? E eu falo, poxa, tá na hora de fazer revisão. Vou levar meu carro na revisão. Sim. Eu chego lá na revisão e descubro. Aí eu falo, mas Deus não me revelou em sonho, então quer dizer que Deus queria que eu morresse? Não, olha só, eu tenho um manual que me fala de tantos em quantos quilômetros eu tenho que fazer a revisão. E a Bíblia para o crente é esse manual. Sim. Eu não preciso de sonhos, eu tenho um manual. Olha, a cada tantos quilômetros... Não é questão de precisar nem mas buscar, a pergunta Nicolas. é se Deus pode sonho falar procedente mesmo de Deus pelo vem manual. do céu, irmão. Mas a questão vem do céu. Mas, Arthur... Não tem nada a ver com a sua teologia e com a minha. Arthur, a nossa questão... Não, tem a ver com a minha teologia? Não, claro que tem a ver. Não tem. Porque a questão... Eu não estou limitando Deus. O que eu estou falando é o seguinte. Deus falou, esta é a minha palavra. Nós falamos amém. Eu falo, só esta é a palavra de Deus. Sim. E eu me limito a pregar, explicar e aplicar isso. No seu caso, você está falando que existe outro contexto de palavra de Deus. Ou seja, além dessas linhas inspiradas... É confirmatório, irmão. Não. Eu tô falando que é confirmatório. Não, confirmatório, revelacional. Não interessa. É confirmatório. Existe a palavra de Deus e sonhos. A Bíblia não deixa isso. Mas então você cai em contradição agora. Porque você disse para mim que você acredita que Deus pode trazer uma mensagem através de um anjo. Não. Você não crê nisso? Eu não disse que Deus traz mensagem. Crê? Não. Então a Bíblia dele não é a nossa, pessoal. A Bíblia dele não é a nossa. Porque na nossa Bíblia, no Novo Testamento, se um anjo trouxer uma mensagem, seja anátema. Tem sonho, tem visão, tem profecia. Arthur, o que Deus fez? Não. Distorceu tudo. O Paulo falou que isso não pode acontecer mais. Não. Arthur, não é em relação à verdade, irmão. Nicolas, não é em relação à verdade, irmão. Isso não é em relação à verdade. Eu não disse que anjos trazem revelação nunca. Então, peraí. Nunca disse isso, jamais. Isso é maldito. Maldito? Paulo fala que é maldito. Anjos que trazem revelação hoje são malditos. Me responde aqui Gálatas 1:12, só para entender seu pensamento. Só para entender. Você disse que não, né? Porque eu não recebi de ser humano algum. No bloco primeiro você me perguntava sobre revelação. Nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Eu te pergunto, Jesus, o mesmo Jesus que interceptou Saulo a caminho de Damasco, ele pode converter novos Saulos no século XXI? Do jeito que ele fez com Paulo, não. Porque como você mesmo disse, Paulo foi alguém chamado de modo especial. Então ele só se revelou a Paulo desse modo, e não se revela mais a ninguém agora. Desse modo que ele fez com Paulo, não é assim que Deus escolheu. Para você, não existem revelações hoje, nem sonhos, nem visões. Não existem. Mas você afirma que pode. Você afirma que pode. Gálatas 1:8. Que Deus Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega um evangelho que vai além do que temos pregado, outro evangelho, Arthur, não é esse evangelho. Arthur, anjos não falam mais. Meu irmão, minha irmã, anjos não falam. A Bíblia é suficiente, creia nela. Só a Escritura, amém. É verdade, aqui, só a Escritura. Mas o que você faz com as experiências? Vamos, então, experiências não fazem teologia. Não valem, então, testemunhos odiernos. Então, o cristianismo retalhado, coxa de retalho que a gente está ouvindo aqui, não é esse que eu represento. Eu acredito no continuismo, nos espirituais. Mas já vamos aproveitar, então, pastor, 2 minutinhos para sua consideração final. Boa. Eu quero dizer que o sonho, conforme a palavra de Deus nos ensina, tem alguns propósitos. O primeiro, alertar contra um perigo iminente. Isso aconteceu com a pessoa do Senhor Jesus. 2, a orientação e a direção clara para o apóstolo Paulo. Por exemplo, a ordem é para ir a todo mundo, não é? E pregar o evangelho. Então Paulo saiu na segunda viagem missionária e começou a pregar o evangelho. Quando ele intentou ir para tal lugar, o presidente da obra missionária, o Espírito Santo, disse assim, não, aqui você não vai. E direcionou Paulo para uma outra localidade. E vocês sabem que ele chegou, então, nesse episódio, a ser, pela primeira vez, o evangelho, a semente do evangelho ser plantada em solo europeu. E hoje todo o Ocidente é beneficiado com isso. Então veja que o que eu quero dizer, Deus ele orienta, ele direciona em relação à obra missionária. Eu creio nisso. Mas eu também creio num Deus vivo e particular. Que ele, se ele quiser me arrancar de um problema, se ele quiser me dar uma direção específica para a solução de um problema, ou me proteger, esse é o ponto. A revelação, ou melhor, o sonho revelação, tem a finalidade protetiva. Então é o que está de abundância no texto do Novo Testamento. Atos 16, 9 e 10. E por fim, Atos 18, 9 e 11, o encorajamento advindo de uma visão, de um sonho, para que Paulo tivesse a segurança que a presença de Deus estaria com ele.
Ora, você pode sentir a presença de Deus num culto, isso é maravilhoso, e Deus pode usar outros meios e modos para que você também sinta a sua presença e ouça dele, não temas. É claro, a palavra de Deus já diz isso, é verdade, ela diz, mas existem momentos específicos, e não estou também querendo dizer aqui que isso aí acontece, que nem o John MacArthur dá o exemplo ridículo, se acorda de manhã no espelho e começa a ter visões, revelações, como se fosse uma coisa inusitada toda hora. Imagina, isso aí procede de Deus. Eu estourei o tempo? Tá no tempo. Ah, então tá bom. Mas acho que eu vou parar por aqui, acho que está suficiente. Só esses propósitos, alertar contra o perigo, dar orientação e direção, e também o encorajamento para testificar de Cristo. Trouxe dica cultural, pastor? Olha, eu sugiro esse livro aqui, ó, Dicionário de Teologia, tá bom? Teologia Global, ou melhor, Dicionário Global de Teologia, da editora Agnus. É um livro que quem desejar se aprofundar nos meandros da teologia vai encontrar aqui bastante subsídio de várias frentes e de várias tradições. O que eu quero dizer é que o Nicolas ele defende uma tradição histórica. Nós defendemos uma tradição pentecostal, então é óbvio que há divergência, mas no geral eu gosto do Nicolas, eu só divirjo da opinião dele. Maravilha, pastor. Obrigado. Suas redes sociais. Obrigado. Canal que eu tenho no YouTube, Arthur Bittencourt, ou _Arthur_Beat no Insta, e procura por lá quem quiser. Deus abençoe. E no Teológica Vida toda quinta. Toda quinta eu tô aqui, aliás, já. Então, eu sento na sua cadeira, você deixa? Vai ficar hoje falando de sonho aqui, quero ver. O povo vai mandar pergunta de sonho que vai ser uma maravilha. Oh, meu Deus. Mas maravilha. Pastor Nicolas, 2 minutos. Ok, é importante lembrar que eu também não acho que o Arthur seja alguém que vai pro inferno, né? É importante falar isso. Obrigado, Nicolas, obrigado. O que as pessoas de casa precisam entender é que no debate existem recursos retóricos, como ironia, e de modo nenhum nós podemos ser desrespeitosos, xingar, ofender, jamais. Nós estamos debatendo ideias. Então o pessoal, às vezes no chat fala, o Nicolas é muito arrogante. Existe uma diferença entre arrogância e convicção, entre debate e ofensa. Você é um dos melhores da sua safra. Obrigado, eu acho. Eu acho que foi uma ironia. Não foi. Usou... Tô brincando. Não, aí não foi. Usou no recurso da ironia. Sai do coração. Mas falar, senão eu fico sem tempo para fazer a minha. Eu gostaria de falar para os irmãos que estão nos ouvindo o seguinte. Como o Arthur leu, o texto de Jeremias 23 realmente representa o triste cenário do contexto evangélico que a gente vê hoje. Pessoas que falam que sonharam quando na verdade não tiveram sonho nenhum da parte de Deus. Jeremias 23 fala, dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre nós. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? E o texto continua falando a respeito do desprezo e do juízo que Deus vai trazer contra esses mentirosos. Nós, como pastores, como pregadores, temos uma responsabilidade muito clara. Nós devemos pregar todo o desígnio de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fazia. O nosso compromisso é esse. E eu, como alguém compromissado com isso e ciente de que como pastor e como mestre eu terei uma responsabilidade maior diante do meu Senhor, eu me proponho a pregar apenas aquilo que Deus claramente revelou em sua palavra. Quando eu falo que Deus revela algo fora da sua palavra, eu posso correr o risco de colocar palavras na boca de Deus. E colocar palavras na boca de Deus é justamente o que o Senhor condena aqui em Jeremias 23. Então, se você está num contexto onde há essa proliferação de sonhos, revelações de Deus, fuja disso. Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus com zelo, com afinco, porque ela tem tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Maravilha. Mídias sociais, pastor? Igreja Batista Redenção, no YouTube, no Facebook, no Instagram, Nicolas Borges no Instagram. Todos podem nos encontrar no site da igreja também, igrejaredenção.org.br. Maravilha. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Vou ter que correr e ser breve, eu sempre faço a consideração e no final só que eu falo, mas eu já vou inverter hoje. Então vamos lá, respondendo a pergunta, Deus ainda pode se comunicar através de sonhos? Eu creio que pode.
como todos creem que pode, inclusive o pastor Nicolas, ele crê que pode. O que ele crê é que Deus não faz hoje. Mas Deus sendo poderoso, Deus sendo soberano, Deus pode sim se revelar através de sonhos. A minha preocupação é que o texto diz que os jovens terão visões e os velhos sonharão. Eu tenho sonhado, então já estou um pouco preocupado com esse negócio aí da idade. Mas então vamos lá. Eu creio que sim, Deus pode, porque Ele é soberano, Ele faz aquilo que Ele quiser. Mas é importante que nós entendermos o seguinte, que nós não podemos construir doutrinas a partir de experiências pessoais. Então, as experiências... Teve até uma irmã que fez uma consideração aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, mas a pessoa fez uma consideração assim, que o pastor Nicolas defende o sola escritura e que os pentecostais defendem o sola experiência. Eu acredito que não é verdade. O pastor Nicolas defender o sola escritura, absolutamente correto. Os pentecostais defenderem sola experiência, não. Os pentecostais, eles acabam defendendo a escritura, mas dão margem à experiência. Ou seja, a experiência é algo que é muito válido para os pentecostais e especialmente a essas experiências espirituais. O grande problema que nós temos, e aí não tenho como eu não falar do meio pentecostal, que é inclusive o meio do qual eu vim, é que infelizmente o meio pentecostal acabou deturpando, acabou muitos deles, infelizmente, indo para uma área, inclusive até a gente poderia até separar aí, não separar, mas os neopentecostais principalmente, que exacerbaram nas experiências e aí sim, zeraram completamente as escrituras. É por isso que a gente acaba vendo uma generalização de termos, generalização de segmentos, o que infelizmente acontece, mas também é um equívoco. Então, as experiências não podem se sobrepor às escrituras, não podemos criar nenhuma doutrina a partir das nossas experiências. Agora, o problema que eu vejo, o maior problema de todo, é a dependência que a gente fica. Eu já me vi, vou dar o meu testemunho pessoal, eu já me vi indo deitar, dizendo assim, Senhor, eu preciso de tal resposta, me dá em sonho. E aí automaticamente, sabe o que aconteceu? Eu sonhei. Só que, gente, acredite, o meu sonho deu errado. Porque eu acabei sonhando por uma... Não é indução, qual é a outra palavra? Condicionamento? Condicionamento. Eu acabei naquele momento condicionando a minha mente. Reprocessando. E eu digo que deu errado porque eu acabei fazendo aquilo que eu sonhei, porque, peraí, à noite eu pedi a Deus que me desse um sonho. À noite eu sonhei. Quando chegou de manhã o negócio aconteceu, eu falei, é isso mesmo. E fui e fiz. E acabou dando errado. Então, ou seja, não é tudo que você sonha que é de Deus. Creio que Deus fala, creio que Deus pode falar, já tive sim experiência de sonhos que aconteceram, então me deu a impressão de que Deus estava falando, Deus estava agindo comigo, ou por proteção, ou por coisa parecida, daria para contar N testemunhos aqui, mas tome muito cuidado, porque infelizmente muitos estão deixando a experiência se sobrepor às escrituras. Pastor Arthur, que está aqui ao lado, não defende só a experiência, defende só a escritura, como eu também defendo só a escritura, mas nós não podemos também colocar Deus numa caixinha e abrir mão do agir de Deus. Eu creio no agir de Deus. Terminou o nosso horário, tô apertadíssimo, queria falar muito mais, mas pastor Nicolas, muito obrigado pela sua presença. Nem Salomão em toda a sua glória usou 2 máscaras juntos, mesmo porque na época não precisava disso. Pastor Arthur, obrigado pela sua participação, obrigado a todos. Peraí, o Word Cloud, senão a Flavinha aqui já tava com o coração a mil, deixa eu correr aqui. O Word Cloud são as palavras mais citadas no nosso programa de hoje. A primeira mais citada, horóscopo. Mentira, é sonho. A mais citada, sonho. A segunda, revelação. E a terceira, palavra. Ou seja, se eu tiver um sonho que for uma revelação, que estiver conectado com a palavra, tá tudo certo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play.